Jornal da Cultura recebe hoje o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Cláudio Batista, o Claudião, que vai falar sobre as comemorações dos 60 anos da entidade aqui. A comemoração, inclusive, oficial foi nesse último domingo. Bom dia, Claudião, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Bom dia, Glauber. Bom dia, Marcos Moreno. Bom dia, nossa companheira Maria Helena. Em especial aqui, o nosso companheiro Padre Jaimes Lemes. E todos os ouvintes que estão aqui junto conosco nessa manhã maravilhosa, mais um dia saudável de vida, e nós estamos aqui hoje presentes para discutir um pouco sobre esse tema dos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Ontem a nossa entidade comemorou 60 anos de luta e conquistas, foi um dia importantíssimo, tivemos a categoria todos presentes lá ontem no sindicato, onde nós fizemos uma bela comemoração. Passamos um vídeo da história, muitos companheiros se emocionaram, alguns até choraram de ver quantas lutas a nossa categoria já desenvolveu ao longo desses 60 anos. Desde os primeiros dias até os últimos períodos, sempre lutando pelo direito, pela conquista e pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, uma vez que nós entendemos a importância dos trabalhadores no processo produtivo e no crescimento da nossa cidade. Com certeza, o trabalhador é a mola mestra desse processo, né? Cláudio, 60 anos, desses 60, os últimos 17 particularmente eu acompanho mais próximo, devido à profissão do jornalista, né? Ora no jornalismo diário, ora em assessorias, mas muitas vezes, inclusive, fazendo parcerias com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que é uma entidade que sempre está aberta a parcerias. Quais são nesse período conturbado que nós estamos vivendo, quais são as principais conquistas que o sindicato tem conseguido trazer para o trabalhador de uma forma geral aqui na regional Taubaté? Que é importante destacar que não é só Taubaté, tem mais cidades abrangidas pelo sindicato. Exatamente, são 12 cidades que a gente abrange, né? Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte. Mas é importante essa pergunta que você nos faz sobre as conquistas que nós temos tido nos últimos períodos. Eu acho que a nossa história, a nossa trajetória, ela veio acho que a primeira e maior conquista foi a fundação da entidade. Lá em 1959, 18 de agosto, onde alguns trabalhadores entenderam da importância e começaram a se organizar. Em seguida, em 61, foi quando compramos a sede, né? Compraram a sede dos trabalhadores daquele período, compraram a sede do sindicato ali na Rua Urupês, 98, onde está até hoje, também foi um marco histórico. Depois nós passamos por todo aquele processo da ditadura, da redemocratização, ali para a década de 80, né, onde surgiu o novo sindicalismo. Naquele período anterior às décadas de 80, a luta era muito mais simples, né? Lutava por direitos básicos e simples, como transporte, alimentação, uniforme, né? Redução da jornada de trabalho, que naquela época era 48 horas. Então essas eram as grandes lutas no período pré-década de 80, e é lógico, principalmente, acho que a principal luta que foi aquele momento dos fechamentos dos sindicatos, a intervenção militar nos sindicatos, tudo isso aconteceu naquele período. Muitos companheiros sumiram, muitos companheiros tiveram a vida ceifada. Isso daí fez parte do processo da história do movimento sindical até a década de 80. Da década de 80 para frente, a luta começou a ser bem mais complexa. Aí vem aquele processo, já a ditadura ali já bem desgastada, e aí começou aquele processo da redemocratização, né? O novo sindicalista, os sindicalistas enquanto opositores ao sistema, porque o sistema ele era governado por indicados da ditadura militar. Então começa a surgir as oposições metalúrgicas para que pudesse retomar o processo sindical ali, isso no período da década de 80, e aí vem a Constituinte, a Assembleia Constituinte, os sindicatos participam ativamente, e aí os sindicatos começam a sair da clandestinidade e aparecer efetivamente dentro das instituições sindicais, que outrora eram dos sindicatos e naquele momento eram dos interventores. Os trabalhadores começam a se envolver nessas lutas, surgem grandes lideranças, e a principal delas
é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é um preso político lá em Curitiba, e é importante a gente ressaltar essa questão da prisão política do presidente Lula, eterno presidente. Eu acho que o maior marco da classe trabalhadora e o maior patrimônio da classe trabalhadora. E como ele diz, eu não sou mais uma pessoa, eu sou um pensamento. E ele passa, assim, pela mente e pelo coração de todos os trabalhadores, uma vez que nós entendemos a importância daquilo tudo que foi construído enquanto ele foi presidente. E aí, nesse momento, pós-88, a gente começa a almejar sonhos maiores. Aí começamos a fazer as intervenções mais fortes na organização dos trabalhadores. Então começou a surgir organizações e modelos de organizações diferentes. Em Taubaté, por exemplo, nós criamos o Comitê Sindical de Empresas, que foi um avanço para a nossa categoria, institucionalizado ali pelo período de entre 2004 e 2007, foi o surgimento do Comitê Sindical de Empresa. Começamos a ter representante dentro das mais diversas fábricas na nossa região, e essa representação dentro das fábricas trouxe um resultado enorme. Primeiramente, um resultado financeiro para todos os trabalhadores em relação às campanhas salariais, em relação à questão de PLR. Tinha empresa, para que você tenha ideia, a PLR era uma cesta básica, né? E hoje essa empresa tem uma PLR aí de 5 mil, 6 mil reais. Então a modificação e o avanço foi muito grande com essa questão dos CSEs. Depois, passando pelos CSEs, nós tivemos aí na década de... Noite 2000, de gala para os metalúrgicos. No ano de 2000, nós tivemos um período bem intenso de avanço da nossa categoria, onde nós tivemos, por exemplo, as grandes negociações com a Volkswagen, com a Ford, com a LG, mas principalmente com a Volkswagen, que a gente trouxe um novo produto, que foi o novo Gol, no momento que a Volkswagen estava passando um processo de reestruturação, e nós chegamos a ter um número de 5.700 trabalhadores reduzido para 4.200 trabalhadores. Em seguida, ali em 2008, nós voltamos a ter 5.700 trabalhadores, com o terceiro turno, novo carro, e aí a gente viveu um período de esplendor até os anos de 2012, né? Aí quando começou a se insuflar o golpe no país, começou a cair a derrocada da classe trabalhadora, que culmina com os dias de hoje, com um governo que vem assolando e retirando o direito de todos os trabalhadores, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a mini-reforma agora, entre outras questões que estão retirando e tornando os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Depois desse histórico do sindicato, algo, claro, que extremamente relevante até pelos 60 anos, chegando nos dias atuais, eu ia deixar para depois, mas você levantou a Volkswagen. Hoje a Argentina passa por uma crise também, né, sem precedentes, quer dizer, com precedentes, porque a Argentina vira e mexe também, fica nos altos e baixos. E nós sabemos que um dos principais mercados, se não o principal mercado exportador da Volkswagen, que inclusive durante algum período ajudou a Volkswagen a manter o equilíbrio, foi a Argentina. Como fica hoje a situação da Volkswagen com esse momento que a Argentina passa e a economia brasileira ainda sem ter se recuperado? A gente vive um momento, né, e é importante falar que a Argentina é um importante mercado importador dos veículos nacionais. E sim, a Volkswagen, como todas as outras montadoras, tem um grande percentual da sua produção que é destinada àquele mercado, e nós de Taubaté, no mundo Volkswagen, nós somos uma das plantas que mais exporta veículos para a Argentina, né? E o mercado argentino automobilístico teve uma redução de aproximadamente 50%. Isso afeta diretamente as montadoras do país, mas afeta diretamente a Volkswagen de Taubaté, que produz uma grande gama de veículos para aquele país. Graças a Deus, assim, nós não estamos sofrendo tanto impacto, porque o mercado nacional, né, mas não o mercado nacional como um todo, mas o mercado nacional que a Volkswagen tem,
conseguiu mais ou menos equilibrar. Então você deixou de exportar para a Argentina, mas você passou a vender conseguiu um pouco equilibrar mais, aqui dentro do país. conseguiu vender um pouco mais de produto aqui no nosso país, que esse equilíbrio. Então, vamos dizer que o saldo está 0 a 0 em relação à quantidade de veículo produzido e à quantidade de veículo vendido. Menos mal, pelo menos está empatando, pelo menos pelo menos no médio espaço aí não há previsão de notícias ruins para Taubaté e região, né? Porque funcionários aqui das cidades vizinhas trabalham na Volkswagen também. Cláudio, hoje quantos metalúrgicos estão sindicalizados na regional de Taubaté? Nós temos aproximadamente 80% dos trabalhadores da nossa categoria são sindicalizados. Nós temos 14 mil metalúrgicos, né? E mais ou menos 80% são sindicalizados. 80% dos 14 mil, então. E como ficou, na verdade, né, a situação não só dos sindicatos metalúrgicos, aí da classe sindical como um todo, após a reforma que tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, deixou ela facultativa. O metalúrgico, particularmente, ele continua com a adesão do pagamento. Como ficou a situação do sindicato dentro desse contexto? Então, essa questão financeira do mundo sindical, ela se dividia basicamente em 3 partes. Um era um imposto sindical, que esse acabou. Mas nós, metalúrgicos de Taubaté, o imposto sindical nós devolvíamos para os trabalhadores, porque nós somos contrários ao imposto. Então, nós devolvíamos para todos os trabalhadores a questão do imposto. Então, nós vivíamos com 2 receitas. Uma é a taxa negocial e a outra a mensalidade de sócio. E aí o governo tomou 2 medidas, né? A primeira, ele acabou com o imposto sindical, e aí, por acabar com o imposto sindical, ficou em xeque essa questão. Mas e como fica essas regras da taxa negocial? Pode, não pode? Então tem essa tendência, né? Que isso é fundamental, que todos os trabalhadores contribuam para a luta. Então, participe do bônus, mas também do ônus, né? Divida o bolo nos 2 sentidos, divide né? o bolo nos 2 sentidos. Então, você vai lá, faz a luta, houve um resultado financeiro, importante que contribua para continuar avançando. Mas tem aqueles trabalhadores que sempre insistem em falar assim, não é mais que obrigação sua, então eu tive o aumento por mérito, mas que não é pela campanha e pela luta que a gente faz, e aí ele acha que não tem e que só o sócio tem que pagar, né? E aí é uma injustiça, é uma inversão de valores que a gente... Então, essa taxa negocial que tem é para equilibrar essas questões. Que hoje essa taxa negocial ela tem um novo nome, né? Que é o custeio solidário, que ele impera sobre alguns valores, o princípio da solidariedade e o princípio da boa-fé de todas as partes. E temos a questão da mensalidade sindical, que essa é o sócio que contribui, que o governo quer fazer uma medida muito danosa, porque foi muito tempo a gente conseguisse conquistar que os sócios do sindicato, ele assina um documento que autoriza que o desconto seja feito em folha de pagamento e agora o governo quer colocar boleto para receber. Isso daí é mais uma medida para favorecer os mais ricos ou os banqueiros. Porque, só para que você tenha ideia, um boleto para a gente imprimir custa R$9. Aí o sócio contribui com 10, sobrou um para o sindicato. Então, quer dizer, como que o sindicato vai sobreviver disso? Então, o governo toma algumas medidas que é realmente para enfraquecer o movimento sindical, e nós temos que saber que o movimento sindical ele é um instrumento importantíssimo para que a democracia prevaleça no país. Nós tivemos em Campinas, no último mês, e num fórum de desembargadores, juízes, inclusive presidente do tribunal, vice-presidente do tribunal, e eles colocaram e lançaram um desafio, uma responsabilidade para todo o movimento sindical. Eles falaram o seguinte: não existe democracia sem a existência do sindicato. Então o cara coloca uma responsabilidade gigante, mas nós sabemos disso, é lógico. E temos que dividir isso com o trabalhador, porque assim, não é à toa que esse governo está querendo acabar com o sindicato. Porque você acaba com o sindicato, fica mais fácil para você suplantar ou suprimir a democracia no país. 8h16, vamos a um breve intervalo, voltamos na sequência ainda com a entrevista com o Cláudio Batista, o Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que completou neste domingo 60 anos. 8h16.